Com tudo isso que eu estou colocando para vocês, e sempre com o intuito de mostrar uma análise técnica, eu também tenho que lembrar que Kiev sediará uma cúpula União Europeia-Ucrânia na sexta-feira, tá? Então, para que fique claro, o fato dessa cúpula ser realizada em Kiev é um sinal muito claro de que o Ocidente, mesmo com essa dificuldade no campo de batalha que os ucranianos enfrentam, eles querem demonstrar que não tem hoje uma perspectiva de abrirem mão ou de abdicarem do apoio à Ucrânia. Ou seja, a paz está muito longe. A paz está muito longe. Nas últimas lives que nós fizemos aqui, análise com o Dr. Rodolfo, com o professor Ricardo, análise com o Guerreiro, análise com o Major-General Agostinho Costa, que, aliás, volta ao canal no próximo 24 de fevereiro, quando lembramos um ano do conflito. O general Agostinho voltará no dia 24 de fevereiro, às 17 horas. Todos eles, de alguma forma, manifestaram, Chorigueira, jornalista chileno que analisa o conflito desde Gotemburgo, na Suécia, alguma preocupação em relação à possibilidade de utilização de armas nucleares táticas por parte, majoritariamente, da Rússia em alguma situação específica. Mas eu quero trazer uma novidade para vocês. O que está acontecendo no campo de batalha pode levar a um impasse político que leve, isso trata-se de uma opinião minha, tá? Trata-se de uma opinião minha. Pode levar a um impasse político no campo de batalha que leve à utilização de armas nucleares táticas pelos Estados Unidos e seus aliados. Essa acusação em relação à Rússia não permitir inspeções, essas acusações que o Boris Johnson fez também ontem, de que o Putin teria ameaçado atacar Londres em um dado momento no conflito, né, que foi refutado pelos russos, mas ficou palavra contra palavra. Leva a crer, se você analisar os relatórios antigos, pretéritos da RAND, por exemplo, se você analisar a dinâmica, a retórica política sempre escalando nesse conflito por parte da Aliança Ocidental e da Rússia também, por que não dizer, eu diria para vocês, Bernardo Brito, valeu pelo super sticker, que nós estamos deixando de analisar uma possibilidade bastante real, tangível e concreta, que é, a gente falava, olha, se a Rússia perder, o Medvedev diz, não, a Rússia então pode lançar um ataque nuclear tático como parte da sua doutrina militar. Mas, por outro lado, eu vejo também muito pouca possibilidade de que a OTAN, e principalmente Washington, aceite uma derrota definitiva nesse conflito. Então, nós corremos um risco dobrado. Nós corremos um risco, por um lado, de utilização de armamento nuclear tático, em caso dos interesses da Rússia, por exemplo, na Crimeia, se houver ou se houvesse uma ofensiva ucraniana relativamente exitosa contra a península, que a utilização de armamento nuclear tático fosse determinada pelos russos. Mas há a possibilidade também de que o outro lado as utilize. Eu não estou aqui fazendo nenhuma teoria apocalíptica gratuita. Cada vez que eu vou fazer um tipo de manifestação dessa, eu reflito inúmeras vezes, inclusive, sobre a conveniência de cogitar uma informação. Então, eu troco muita informação, mas muita informação mesmo, com quem eu julgo ser merecedor de crédito. Tá? Muita informação. A gente troca muita informação e, trocando informação, impressão, opinião, muitas vezes você acaba ouvindo aquilo que você está com uma pulguinha atrás da orelha, né, em relação a toda essa dinâmica. Porque eu vejo da forma que me parece, até aqui, tem sido confirmada pelos atos. Qual seja, gente? Se os Estados Unidos estão até aqui sustentando esse esforço de guerra, eu não acho que eles também aceitariam uma derrota total da Ucrânia, de maneira a que todos os recursos que eles eventualmente tenham para evitar essa situação não deixem de ser utilizados. É uma aposta perigosíssima, porque qualquer dos lados que parta para um ataque nuclear, ainda que tático, deve contar com a possibilidade de represália, e a partir de uma primeira represália, a partir de uma primeira réplica, você pode ter um escalar absolutamente incontrolável. Esse é um fato. Agora, todos os indicativos, eu acabei de dizer para vocês
você tem um impasse tão prolongado no conflito, em algum momento até uma falta mais clara de iniciativa, que parece que está mudando agora em função da nova mobilização russa, mas você tem a notícia que Kiev sediará uma cúpula da União Europeia com a Ucrânia nessa sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Então, o que me demonstra de maneira clara, que não há perspectiva de que esse conflito esteja em vias de ter uma solução. Eu vejo o seguinte, é evidente, por outro lado também, que os russos tiveram perdas na Ucrânia e que essas perdas refletiram na necessidade de novas mobilizações. É fato, tá? Então, eu sou daqueles que não acreditam que tudo que os russos eventualmente tenham feito em relação a movimentos, que podem ser em partes estratégicos, em relação à região de Kharkiv, em relação a Kherson, em relação a modificações de dinâmica de presença de tropas, que tudo isso seria movimento diversionista. Não tenho dúvida que houve muita perda. E também não tenho dúvida que, em função dessas perdas, houve um reforço de material humano e houve um reforço de posição de material e de equipamento, levando a coisa para um novo patamar. Há muita polêmica sobre coisas sem sentido em relação ao escassear de munição, ao escassear de armamentos, de parte a parte. Eu quero dizer para vocês que análises sérias determinam o contrário. Determinam, gente, que pode até haver algum interregno, algum intervalo onde haja algum problema em relação ao suprimento de munição, de material de artilharia ou algo que o valha. Mas tanto a indústria russa como a indústria da OTAN de armamento estão recebendo investimentos como nunca receberam, mesmo no período da Guerra Fria. E eu não falo em números absolutos, porque aí você tem inflação, valor presente, não. Mas eu falo em relação a percentuais dos respectivos produtos internos brutos. Há um investimento na indústria bélica que vocês não fazem ideia. Você desloca, você tem toda uma readequação dos parques industriais, né, inclusive na Alemanha, e planos, não é? Obrigado, Alisson, um abraço. E planos de investimento gigantescos na indústria de munição. Na Romênia e na Bulgária, por exemplo. Na Romênia e na Bulgária, nunca investiram tanto dinheiro na produção de munições e armamentos.